Para exemplificar um pouco isso, né, a gente traz a primeira pergunta para a nossa roda, que é a do convite principal, que é ser um pai idealista. E para nós, mulheres que aqui estamos, né, como isso nos toca. Então, cada um com o seu sentir, eu convido agora para perceber, né, um pouco conectar com o olhar dos outros que aqui estão e buscar tentar responder essa pergunta com esse lugar do coração, com a vulnerabilidade que você puder, sem se ferir, e pensando um pouco, né, um pouquinho, assim, levemente na sua própria história. Então, como é ser um pai, o que é ser um pai idealista, e para nós que estamos aqui, como isso nos toca. Condição de filho, né, eu não sou pai, então, de perceber, assim, o tanto que o meu pai tem me apoiado nesses últimos anos aí de empreendedorismo social, né, com coisas que facilmente ele poderia não ter apoiado, né? Então, né? E isso daí é algo que me tocou muito, assim, na condição de filho, né? Essa ajuda incondicional do pai nos projetos dos filhos, né? E eu acho que no começo ele não acreditava muito, assim, no projeto, não, né? Eu acreditava, mas ficava com aquele negócio, isso daí, né, vai te sustentar? Como é que vai ser isso daí? E hoje ele é totalmente entusiasta e a gente concorda que foi uma coisa boa ter acontecido. A outra questão é isso, assim, quando a gente pensa, a gente invocou aqui os ancestrais, né, os 30 mil e tudo mais, agora tem também os que vêm pela frente, né, os 30 mil que vêm pela frente, e aí qual o mundo que a gente está deixando para eles, né, e qual a formação que a gente deixa para eles para navegarem nesse mundo melhor do que a gente navegou, né, serem melhor do que a gente. Então essa é uma outra consideração, assim. Acho que tem duas características para mim que acaba que abraçam o tipo de paternidade ideal que eu enxergo, né, e que, né, tento estar construindo desde agora com o Francisco e manter consistente nisso, que ser amigo, né? Acho que é um primeiro passo, né? Eu acho que o pai muitas vezes ele tem um papel ali de autoridade, né? Ele quer muito ensinar, e a partir do momento que você vê o seu filho como uma amizade a ser construída, acho que você fica mais tolerante, você fica mais aberto para aceitar o que ele quiser expressar ser, né? E acho que o que combina com essa amizade, né, e que difere de uma amizade comum, né, que a gente tem com as pessoas, é o amor incondicional. Né? Acho que a amizade normal, ela tem que ser ganha-ganha, né? Você tá numa amizade, beleza, às vezes você vai perder, as pessoas falham, né? Mas se você tá, né, só tomando, né, aquilo não é uma amizade, você tem que sair fora, né? E acho que com um filho é isso, né? Às vezes pode ser um momento que tá fora do seu controle, ele vai estar agindo de uma forma que te machuca, mas é nunca cortar essa relação, né? Nunca deixar de amar, né? Um amor que, beleza, aquele momento pode ser que seja melhor dar uma afastada, né? Mas continuar sempre de peito aberto, assim, para continuar aquela relação e ser uma relação para a vida inteira. Enfim, acho que é isso. Boto o bastão no meio. Eu posso abrir a roda, assim, um pouco me vulnerabilizando, falando do que como isso me toca, como eu cheguei a ter a oportunidade de comentar com o Renato, com a Aline, né, no dia que nós pensamos esse encontro hoje, me toca em alguns pontos, né, eu como psicóloga observo a vida, a importância da construção familiar, de ter esses dois polos fortalecedores do lado esquerdo e do lado direito, como o Diogo trouxe na meditação.
vivi e percebi isso na minha própria vida. Observei a importância disso olhando para a realidade social no meu trabalho como servidora pública há 10 anos. E eu percebo que a gente tem um lugar de cura muito importante para ser feito nas relações daqui por diante. Nós somos um país que tem muita vulnerabilidade social, que tem bastante dificuldade de ter escolhas saudáveis. A gente usou o termo, eu usei o termo naquele dia mencionando para eles, a gente tem um abandono, alto índice de abandono paterno. Tem estatísticas internacionais sobre, olha que lindo, sobre o número de certidões de nascimento no Brasil que não tem o registro do nome paterno. Então, isso me toca, às vezes, pessoalmente, quando eu observo essas histórias, eu olho um pouco para a minha e vou colocando cada coisa em seu lugar, né? Esse lugar de ir para o mundo como mulher, tendo observado uma mãe que passou por bastante situações para poder seguir em frente com filhos pequenos, e também as minhas experiências e reflexões com os relacionamentos, namoros que eu tive, né? De ter namorado que gostaria de fazer vasectomia, porque uma preocupação era não ter filhos, de ter namorado que já tinha filho, e então isso me leva para um lugar de reflexão mais profundo, cada vez mais profundo na minha vida pessoal. E me faz fortalecer os meus ideais também. Tenho filhos, projetos realizados, né? Eu acho que eu tenho uma cabeça bastante idealista, assim, bastante criativa, né? E o que eu penso é justamente deixar alguma coisa para as próximas gerações, para essa geração, né? E para as próximas gerações, né? Nem que seja nem que seja uma ideia bacana, né? Mas alguma coisa que marque, né, a vida das pessoas e que elas consigam multiplicar isso, né, para as outras pessoas. Na verdade, a figura de mãe e pai está na minha mãe. E aí esse padrasto, né, que eu chamo, é uma figura que ficou em construção, está em reconstrução, está em desconstrução, porque a referência em relação, né, o comportamento esperado dele era muita referência do que a minha mãe era. E depois de um tempo é que eu precisei rever, né, essa figura de pai nele, sendo que ele é uma pessoa extremamente sensível, com uma energia feminina muito grande, e músico também, né? E foi muito interessante, porque acaba que ele foi essa grande figura do feminino para mim, dessa sensibilidade, dessas emoções. Então, isso para mim ainda é uma coisa que eu tento organizar, porque acaba que a minha mãe é essa figura de energia masculina, e meu padrasto essa energia do feminino. E isso é muito bonito, porque no final das contas, né, eu tive tudo o que eu precisava para eu, enquanto essa energia feminina muito pulsante, expressiva, transbordante, né, vamos dizer assim, eu pude crescer tendo essa referência né, dessa energia do feminino. E hoje que eu consigo olhar e compreender isso, foi a coisa mais perfeita que poderia ter acontecido, sendo de uma certa forma tanto esse suporte, mas como uma própria fonte de retroalimentar essa energia do feminino. Então, é realmente algo assim muito grande que ele me entregou, e eu demorei um pouco para
compreender essa magnitude. Então, eu acredito que esse pai idealista está nesse pai que alimenta, que nutre também de várias formas e que nos ajuda a apresentar para o mundo da forma que a gente que a gente está, né? É assim, talvez, porque a palavra idealista, para mim, às vezes vem do mundo um pouco externo, eu sou mais ligada da ancestralidade, né? Então, quando eu escuto idealizar, só idealizar alguma coisa, já eu acho que a gente fica com muitas perspectivas e com muitos compromissos do que né, o pai ideal ou o pai idealista. E eu, desde que meu filho nasceu, na verdade, eu não sei o que é ser pai, assim, é super complexo, porque eles cada dia se tornam criaturas diferentes. E é uma metamorfose cada 4 meses, 3 meses, 5 meses. Então, esse pai idealista, sim, eu acho que ele é um observador que um observador, mas que um idealista, porque a gente não consegue idealizar um ser que é totalmente independente, que quase que ele já vem com uma manual de instruções do que ele quer ser. Eu tento criar o Jonathan no máximo na liberdade de que ele possa me mostrar qual é o caráter dele, a personalidade dele, e eu vejo quanto isso é complexo para mim, para o ideal de mãe que eu tinha, porque eu achava que eu ia ser boa assim, que eu ia ter muito amor, e que criar em liberdade e amor era o melhor, mas é o mais complicado do mundo, porque significa que se a criança faz uma birra, você tem que ficar 40 minutos, 60 minutos, acolhendo o choro, até aquele sentimento poder ter o espaço de ser expressado do jeito que a criança precisa, entende? Então, tem que respeitar tudo. O jeito dele, então, às vezes a gente demora mais sem descer do carro, ou em subir para o carro, porque ele tem que compreender por que está subindo, por que está descendo, ele tem que entender a escolha dele. Não, sube, vamos embora. Não, você, como assim? Mas onde a gente vai? Qual é a proposta, né? E, então, eu acho que esse pai idealista na nossa sociedade, ele quase que nem existe, né? Que a gente está construindo esse ideal de parentalidade que, graças a Deus, com o tema da proteção da mulher, do enxergar mais a humanidade desde o afeto, começou a se visibilizar essa necessidade de existir esse tipo de paz. Então, em resumo, eu ainda não tenho um conceito fechado. E eu não experimentei isso na minha infância, não teve isso. Então, esse é outro problema, que aí você acaba espelhando todas essas... Eu tenho menos paciência porque ninguém teve paciência comigo. Eu tenho o triplo de esforço para escutar e estar como uma mãe presente, porque eu não tenho uma mãe presente. Então, aquela criança que já é criada com um pai idealista, ela vai ter o conforto de criar depois, de virar uma criança idealista, é um pai idealista. Mas uma criança que não teve um pai idealista é uma mãe com muitas frustrações e com necessidade de conseguir, né, chegar nesse nível. Eu acho que eu colocaria um pai ideal e idealista, o pai que tem coragem de ser pai, seja direto ou seja de uma criança. Acho que nós, todas mulheres que estamos aqui presentes, podemos falar, mesmo as que não forem mães, né? Não sei se vocês são mães, acho que a gente tem essa percepção, assim, de que
A maternidade é muito cobrada de nós, enquanto a paternidade, né, não é tanto assim. Então, eu acho que o pai ele tem sempre a opção de não ser pai, se ele quiser, né, e de não executar nada disso que a gente falou aqui, né? O pai tem a opção de não se entregar a isso. Então, enfim, eu acho que falando o que a Laura falou, né, de toda a entrega que eles fazem ali, isso para mim seria o ideal, é realmente ter coragem. O Renato falou do pai dele se entregar, e eu lembro muito dele como tesoureiro e sendo presente na vida do filho dele, mesmo depois de adulto, né? Ele está se entregando, ele está tendo coragem de ser pai. O pai da Aline, né? O pai Drace da Aline, que se entregou para uma filha adotada, né? E se entregou e teve coragem de ser pai. Enfim, a coragem de ser pai de um projeto. Eu acho que é isso. Isso, para mim, é o ideal, é o que eu idealizo como uma paternidade perfeita. Assim. Perfeita não, porque eu acho que perfeito nada existe, né? Mas ideal. Eu queria, então, celebrar já isso, mas também abrir um pouquinho para a gente dar um passo e trazer para vocês algumas outras imagens que nós pensamos de como seria esse, então, paternar não só projetos, mas paternar um mundo melhor. E para puxar essa reflexão de como o arquétipo do masculino pode ajudar a todos nós a construir um mundo melhor, por meio dos projetos que a gente traz para o mundo, a próxima reflexão é justamente essa, falar do arquétipo, pensar esse arquétipo, e aí eu vou trazer uma imagem para vocês desse arquétipo do masculino, liderança Shakti. Ele fala do equilíbrio do poder, né, do arquétipo masculino e feminino nos negócios. Mas não é só nos negócios, né? Tudo isso vai passar por um lugar da gente buscar isso na nossa atuação. Então, a gente, antes disso, precisa voltar para o nosso próprio ser, para o nosso interior. E aí o livro vem juntando sabedoria védica, psicologia, o olhar junguiano, vários olhares, e o aspecto de Shakti, que é essa energia feminina. A energia feminina que gere que move a Terra. Então, essa energia feminina, nossa Terra sendo, claro, mãe, e sendo uma energia totalmente feminina. E aí, ela sendo permeada pela energia masculina que está existindo também como Shiva, e como os outros aspectos que acontecem a partir da ação do ser humano. Então, nós somos representantes dessa ação do feminino e do masculino no que a gente coloca, né? No que a gente manipula e transforma da nossa terra, da terra em todos os sentidos. E aí esse livro ele traz um pouco do arquétipo do masculino, Yang e Ânimos, dizendo de ser o lado esquerdo do cérebro, de falar de tarefas em projetos, o lado do pensamento mais racional, intelectual, testosterona, concentração, um lado de convergência e determinação. Então, eu quis trazer essas palavras que dizem do arquétipo do masculino para a gente concatenar, né, ideias, sensações que tenham vindo para vocês a partir dessa provocação de reflexão, de como o arquétipo do masculino pode ajudar a todas e todos nós a construir um mundo melhor. Eu acho que é talvez um tanto filosófico, né? Que eu vou falar, mas eu tenho lido e me interessado muito na questão do amor, né? O que é o amor e os tipos de amor e tudo mais. Tem um cara que é o André Comte-Ville, ele tem um livro que chama O Amor. E ele fala aí dos tipos de amor, né? Então, o eros e filia, enfim. E tem um amor que eu não... Acho que é o ágape, né? Que ele é baseado, é o amor incondicional, mas ele é baseado em
se anular, né, no próprio sacrifício, a ideia do sacrifício, né, até de Cristo, e está em todos os mitos, né, até no mito da semente que é enterrado na terra, morre para depois nascer, né? E o amor paterno, eu diria, talvez, eu acho que ele entra nesse ponto especial que eu acho que contribuiria para um mundo melhor, né? Quando ele é um amor que se sacrifica, que se anula, né? É o poder que, né, o poderoso, que é um arquétipo masculino, que anula o seu próprio poder para que os outros possam ter autonomia, né? A autoridade, o governo, que deixa de ser presente em tudo e de determinar como as pessoas fazem as coisas, enfim, para também dar espaço, dar liberdade, né? E, de uma certa maneira, a experiência lá do Diogo e da Laura, né, dando espaço para o Janneka ter os momentos de birra dele, de expressar as emoções, ao invés de falar, olha, fica quieto, não aguento mais a sua birra, e anular ele, né? Quer dizer, exercer o poder sobre o outro, porque você está numa posição de poder, de ser pai, de ser autoridade, né? de poder mandar. E, ao invés disso, mesmo com esse poder, se anular e dar o espaço para o outro ser, ou para o outro fazer, para o outro errar, né? Mesmo que isso vá, às vezes, até te causar um dano, né? ou ser desagradável do seu ponto de vista. Então, acho que essa energia masculina, que é um arquétipo de poder, né, de regulamentação, de controle, né, que é se for na mitologia grega, né, é o deus que está lá, Urano, ou Cronos, que está lá em cima, né, e aí ele sumiu um pouco, ir para os bastidores, né, e se sacrificar, se esvaziar. E Cronos, que come os filhos, come para que eles não ganhem força para tomar o poder dele, né? Essa reflexão sobre esse arquétipo do masculino, inclusive dentro das mulheres, fez muito parte do meu período de leitura desse livro. Assim, foi um livro que eu li com muita demora, porque foi um livro de pensar. E essa integração que alguém falou aí no início, que também observou na própria vida, né, como um ponto de reflexão e desconstrução, foi a Aline. Também aconteceu comigo, né, porque quando a gente tem uma mãe que nos estimula pelo seu jeito de ser também, a ser mais forte, né, e esse também foi o meu caso, de ir para o mundo muito cedo, de ir para o mundo muito sozinha, acaba sendo um sacrifício que a gente faz com o próprio feminino. Então, essa coisa do sacrificar, né? Por vezes, eu encontrei na minha trajetória lugares onde eu precisei sacrificar tanto a minha criança interna, minha criança de liberdade, de viver, de curtir, quanto a minha mulher, a minha mocinha, e depois a minha mulher que queria ir para o mundo com liberdade de encontrar nos relacionamentos apenas satisfação. E aí veio também uma outra imagem de como isso é importante para a gente no lugar de projetos e do mundo, ajudar as organizações, as pessoas como um todo, a fazerem essa reflexão em si e ver que a gente está no mundo curando muitas feridas dentro das organizações também.
a gente está vendo reverberar entre gerações essa imagem, né, do patriarcado como os grandes representantes das organizações, eles acabam muitas vezes sendo homens, e aí mulheres como nós acabam precisando se masculinizar muito para poder conseguir, no mínimo, respeito, e algumas acabam conseguindo poder somente quando, o poder, né, somente quando elas, de fato, encarnam o arquétipo e ignoram totalmente o que é do feminino, esse aspecto do feminino de fato. E aí o Renato falou de poder e também evocou um outro livro incrível que me move sempre a pensar, que é O Poder e Amor, do Adam Kahane. Ele vai trazendo muita conexão, um pouco desse amor pela humanidade, dessa coisa que a Laura me fez pensar, que a gente fala muito em CNV, que é a humanidade compartilhada. Este lugar, né, de humanidade compartilhada, ele precisa estar vivo para que a gente lembre que a gente também compartilha uma terra aqui, que ela é finita, e que ela precisa ser cuidada e renovada. Então, tem muitos pontos, são muitos polos de conexão para que a gente, de fato, veja o outro, veja que ali tem um homem, que ele tem uma mulher, que ele tem um pai, tem um futuro pai de sonhos, projetos e, quem sabe, filhos, e uma futura mãe de sonhos, projetos e, quem sabe, filhos. Mas, além de só isso, de pessoas que têm filhos e sonhos, né, a gente tem um futuro para pensar, seja nas vidas pessoais, seja nas organizações, seja nesse nosso modelo econômico, seja nos modelos governamentais, como o Renato evocou, né, de como um líder consegue olhar para esse poder com amor também, né? Porque como até eu tirei a foto com essa frase no dia que eu tomei a minha querida vacina, que o poder sem amor, ele vai lembrar agora a citação? O poder sem amor, ele é tirano. Não era bem tirano a palavra que ele usava, mas é esse o sentido. Tem que haver uma complementaridade, né, entre os nossos masculinos e femininos, e entre o nosso poder e a nossa capacidade de amar. Acho que é isso que eu senti de compartilhar, e bastão no centro. Eu fiquei com a palavra que a Clara trouxe, coragem, para ser pai. E aí, quando a gente comenta sobre esse pai idealista, no sentido de pai de projetos, né, de colocar no mundo, mas também, ao mesmo tempo, esse pai que está dando um novo olhar para a paternidade, e eu penso que essa energia do masculino é necessário nesse movimento próprio de cura e de uma nova proposta, de um novo olhar, né? Porque vem forte para mim a questão desse masculino ser essa energia ainda da ação, né? De essa energia que constrói, essa energia que coloca esse movimento da construção. Então, sem essa energia do masculino, a gente fica apenas na perspectiva do idealista que imagina, mas que não constrói. Então, nesse lugar, eu vejo que então, se a gente não apropriar dessa nossa energia do masculino, sejamos nós homens ou mulheres, ou seja, né, quem a gente seja, a gente não vai estar a serviço do mundo e não vai estar a serviço
desse novo olhar, desse novo lugar. Então, do que adianta, então, a gente olhar só para o sagrado feminino enquanto mulheres, ou só os homens sozinhos olharem para o sagrado masculino, se precisa de todo mundo nessa integração, né? Então, é isso que me veio, assim, nesse momento em relação ao mundo. Para mim, nesse dia de hoje, é a coragem, né? A coragem de você se lançar, né? Que o pai faz isso, né? A coragem de se lançar, de arriscar, né? E até saber que vai ter que pagar um preço, né? Por qualquer uma de suas escolhas, né? E esse pagamento de preço é justamente a experiência, né? Então, experienciar, né? Dentro das possibilidades e dentro das oportunidades. Foi isso que ficou marcado para mim o pai idealista. Bem, o meu sentimento é satisfação, e o que me vem assim como um pai idealista, eu acho que tem a ver com compromisso, né? Tem a ver com presença, tem a ver com acolhimento, tem a ver com coragem, com ação também, mas tem a ver também com fragilidade, de saber que nada é perfeito, né? Acho que foi algo que a Clara falou, né? Eu não acredito em perfeito, e acho que isso aí também é um elemento aí de um pai idealista, né? A gente ser o melhor que a gente pode dentro do que a gente pode, né? Dentro da realidade. E aí confirmou para mim de trazer para vocês para a gente fechar um trechinho da carta do chefe Seattle, para a gente fechar nesse espírito não só filosófico, mas também quase que espiritual e místico do que seria um equilíbrio, esse equilíbrio das energias da nossa Terra com o Pai Sol, que aí a música que o Diogo colocou para a gente mostrar, eu vou colocar para a gente fechar, para vocês ouvirem, é Filhos do Sol. Então, vou pedir para vocês colocarem bem firme os pés no chão. Vamos ouvir. Vocês devem ensinar aos seus filhos que o chão sob seus pés guarda as cinzas de nossos avós, para que eles respeitem a terra. Digam aos seus filhos que a terra está rica com as vidas dos nossos parentes. Ensinem aos seus filhos o que ensinamos aos nossos, que a terra é nossa mãe. Tudo que acontece à terra acontece aos filhos da terra. Se os homens cospem no chão, eles cospem em si mesmos. Isso nós sabemos, a terra não pertence ao homem. O homem pertence à terra. Isso nós sabemos. Todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. Todas as coisas estão ligadas. Tudo que acontece à terra acontece aos filhos da terra. O homem não teceu a teia da vida. Ele é meramente um fio dela. O que quer que ele faça a teia, ele faz a si mesmo. Tudo está conectado. Chefe Seattle. Gratidão.